Vamos continuar. Abaixar o som. Então, continuando o nosso estudo, em sequência sobre a vida eterna, agora vem uma pergunta para nós sobre o que a Bíblia diz sobre o que a Bíblia diz sobre a morte e por que será que nós morremos? Bom, vale lembrar que esses estudos é de acordo com os raciocínios, de acordo com a palavra de Deus. Esse é o meu canal, eu sou o Cido Martins. Se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, dê um like e inscrevam-se, para que não somente nós fiquem sabendo dessas maravilhas, mas que possamos alcançar muitas almas, ok? Então, a morte, ela é a consequência da desobediência para com Deus. Essa rebelião contra Deus teve um resultado negativo que começou com Adão e Eva e foi imputada a todos nós, conforme nos diz Paulo em Romanos, capítulo 5, no versículo 14. Mas Jesus Cristo venceu a morte e pode conceder vida eterna a todos que creem nele. Vejam bem, irmãos, Roma, a religião que eles processavam era o paganismo. Então, era muito difícil para eles crerem em uma nova doutrina, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo estava pregando esse evangelho, já tinha a igreja cristã em Roma, e ele, através de cartas, então ele orientava a igreja que estava em Roma. E essas cartas, não só de Paulo, mas todos os escritores bíblicos, chegou até nós pela misericórdia de Deus, para que nós também pudéssemos ter conhecimento da palavra de Deus. Assim como o povo romano, o Império de Roma, enfim, eles eram pagãos, nós também éramos gentios, porque nós não fazíamos parte do povo judeu, que o povo judeu é o povo da promessa que Deus fez a Abraão. Então essa palavra, a Bíblia, a Escritura, ela foi feita, certo? Ela foi construída pelo Espírito Santo através dos profetas, dos escritores bíblicos e no final pelos apóstolos, né? E damos graças a Deus que chegou até nós. E essa carta de Paulo, pelo apóstolo Paulo também, aos romanos, ela hoje serve para nós também e para todos os seres humanos na Terra, todos que professarem a crença em nosso Senhor Jesus Cristo e tiver desejo de obter através dele a vida eterna, porque o Senhor Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então pensamos bem, não existe ninguém no céu nem na terra que possa nos conduzir a Deus, a não ser Jesus. Verdade? As Escrituras Sagradas, através dos raciocínios
ela nos indica toda essa verdade. Pois bem, continuamos então o nosso assunto. Deus não tem prazer na morte do homem. Ele não nos criou para morrer, mas sim para ter uma vida eterna. Porém, o pecado fez com que isso não fosse mais possível. Nós podemos ver em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32. A morte física é um processo que todos irão passar. Por isso é muito importante reavaliar a vida diariamente e tomar uma decisão correta. Precisamos nós estar preparados para a morte. A morte é o salário do pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, é o resultado para quem peca. Ela é a separação física do homem com a terra. Mas, mais que isso, ela pode levar à separação eterna do homem com Deus, se não houver um arrependimento verdadeiro por parte do homem. Essa separação eterna é a morte espiritual, que é a mais grave e importante, pois é a separação definitiva dele. Jesus se descreveu como a vida em João capítulo 16, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, desculpa. Ele veio para que as pessoas tenham vida e tenham vida abundante. Ele demonstrou o seu poder sobre a morte, ressuscitando algumas pessoas, como por exemplo, o seu amigo Lázaro. Jesus venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 nos diz: "E todos aqueles que acreditam nele também vencerão." Quando nós cremos em Jesus e nos arrependemos, ele nos dá a nova vida, que não pode ser destruída pela morte. Ainda vamos morrer, mas em Jesus temos a promessa que um dia vamos ressuscitar e viver eternamente. A morte deve levar o homem a refletir sobre a vida. Vamos refletir um pouco? Primeiro, fazer uma reavaliação dos seus atos e atitudes. Segundo, parar com o pecado habitual que pratica. Buscar o bem-estar e valorizar as pessoas que ama. Temer a Deus, que é a reflexão mais importante. E crer em Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, viverá. Nós vemos em João, no capítulo 11, no versículo 25. Então, meus queridos, a morte não tem o que nos livre da morte. Não tem remédios, não tem filosofia, não tem, a medicina não consegue nos livrar da morte. A saúde física não consegue nos livrar da morte. O dinheiro não consegue nos livrar da morte. Por isso, meus irmãos, que se nós ficarmos no portão de um cemitério, nós contemplaremos que ali entra homens, mulheres, avançados em idade, outros com saúde morreram em um acidente,
um assassinato, um suicídio. Então nada nos livrará da morte. E também, para morrer, não existe tempo certo, nem marcado. É uma consequência da nossa vida. Nós vemos que ali, no portão do cemitério, tanto entra idosos com 100 ou até mais anos de idade e até o natimorto. Crianças que nascem mortas, outros com 2 anos, 5 anos, 10 anos, assim por diante. Nós vemos agora nesses dias que estamos passando por essa pandemia, é uma peste que está assolando a Terra global. Em qualquer parte do mundo, esse vírus está assolando. Nós cremos em Deus, cremos nas providências divinas, cremos que o Senhor pode nos livrar, não é? Mas também estamos sujeitos a tudo que acontece nessa terra, porque o sol brilha, ele não brilha para um grupo e para outro não, ele brilha para todos, não é verdade? A chuva muitas vezes chove em um lugar só, inclusive até pode acontecer catástrofes de enchentes, maremotos, né? Mas o sol ele brilha para todos, todos, qualquer lugar na parte da terra. O sol apareceu lá nas montanhas, todos recebem, e assim tudo que vem na terra, certo? As bênçãos e também essas maldições. Agora, não são todos que recebem a bênção, e também não são todos que recebem a maldição. Por isso, vamos meditar, vamos ler a Bíblia, vamos procurar entender, se achegar mais a Deus, deixar um pouco do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso eu sou, eu quero ser. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos pó, e o pó se espalha com o vento. Então nós não somos nada. O que tem em nós, que é a nossa alma, que é a essência divina, essa é valorosa. Então vamos dar valor na nossa alma, se achegando cada vez mais a Cristo. Ok? Esse é mais um ensino de hoje, para nós conhecermos um pouco mais da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e que a sua sabedoria, o seu poder, a sua presença esteja sempre em nós. Amém. Deus vos abençoe a todos.